Olá a todos, estamos iniciando a semana 2 com noções de direito do trabalho, noções de direito civil e legislação ambiental. Quanto a essas questões do direito, eu vou estar sempre separando para vocês entre a obra pública e a privada, mas ambas sempre temos que nos confrontar com essas legislações. Não é porque é uma obra privada sua que às vezes o seu colaborador, a mão de obra que está ali no canteiro, não vai te levar na justiça. Então tem muitos cuidados que compensa nós termos acesso a essas informações, por isso são noções, gente? Para se aprofundar mesmo, ir direto no direito mesmo, profundo, mas essas noções da prática, do que devemos tomar atitude, solucionar, e antes de começar qualquer empreitada, vamos saber de várias noções de, por exemplo, o que é uma empreitada, O que tem aí de novo do direito do trabalho, de algumas mudanças. Para falar de obras públicas, ainda bem que teremos a nossa live com a doutora Marta, aguardo vocês aí, na FCA, que será acho que na quarta tarde. Ela nos vai dar esse presente aí para estarmos com ela. Ela tem muita prática aí nessas questões de direito, que são muitos detalhes. E lembrando que a obra pública hoje temos a lei da transparência pública, Então vocês podem chegar em qualquer órgão hoje e solicitar um requerimento para você ter acesso a toda a juntada de documentos, a todos os documentos do processo, para você olhar, de repente você está em dúvida de uma medição, Eu acho que compensa muito fazer isso, porque aí o pessoal não fica falando, porque essa obra está assim, essa obra não. Vai lá e vê nos documentos, por isso o processo administrativo, O processo administrativo ele inicia-se desde da licitação da obra, até indo todas as petições, contratos, enormes documentos, gente, tem muita coisa aí para vocês verem, tá? Então o papel do engenheiro civil é estar atento a tudo isso, essas legislações, e pouco a pouco vocês vão tomando isso como um dia a dia do trabalho de vocês e fiquem atentos, porque obra pública, privada, rola a mesma coisa aí, tá? Só que a pública, ela tem esse problema, que não é problema, de ter muito mais legislações aí a seguir mesmo à risca, assinando contrato, protocolando. É diferente o procedimento. Mas a privada também a gente tem que cuidar dos nossos colaboradores, da nossa equipe, estar atentos para recolhimento de impostos, Mas então vamos lá. Olá a todos, estamos aqui na nossa semana 2, vamos ver um pouquinho do direito, noções de direito do trabalho. E o que nós vamos discutir? Noções mesmo. Por quê? Porque esse assunto ele é muito abrangente, extremamente abrangente, Precisava de um curso ali e a gente está tendo que fazer tudo muito resumidamente. O que eu sempre vou estar passando para vocês é realmente a prática da coisa, Então eu separei aqui para vocês 8 leis trabalhistas na Constituição Civil que realmente são muito importantes da gente conhecê-las. Primeiro, jornada de trabalho de 44 horas semanais para um canteiro de obras. Então, isso visa mais, gente, para uma obra pública, Na obra privada, eu vou estar sempre separando para vocês, é mais aquela empreitada que, por exemplo, você contratou um mestre de obras e você vai falar, olha, por exemplo, você está construindo uma casa para você mesmo, Ou pode ser para vender. Então, você contratou um mestre de obra, que vai fazer aquela tua casa, 120, 140 metros quadrados. Aí, nesse caso, é uma execução dele. Então, ele é contratado seu. Aí, ele que é o responsável pelo pessoal dele. Então, é essencial que você faça um contrato com ele.
estabeleça no contrato, faça um cronograma separado, explicando mais ou menos, olha, daqui a 2 semanas, será que o senhor já fez o senhor já encheu todo o baldrame? Daqui a 3 semanas, será que o senhor está levantando as paredes? E assim vai, né, gente? Porque também ninguém deixa os 28 dias do concreto, né? Todo mundo já permeabiliza, faz a desforma no mesmo dia, né? Que realmente, infelizmente, isso não é bom. Mas, voltando ao nosso assunto, isso seria uma obra sua. E se falando de obra pública aqui, realmente eles têm que ter uma jornada de trabalho, ou no máximo os 20% a mais seriam mais 2 horas, né? Adicionais. Então, tudo isso são o que se ganhou nas convenções de trabalho na construção civil. E são leis trabalhistas, mas é o que mais pega para o pessoal pôr na justiça. Por exemplo, controle de pontos. Você tem toda aquela instalação de canteiro, tem o barracão da obra, o escritório, os fichários lá com as plantas, tem o almoxarife, tem o refeitório, tudo ali no barracão. O controle de ponto tem que estar ali no almoxarife e tem que ter esse controle de ponto. Seja por aquele cartãozinho, seja para assinar, mas o que se usa mesmo é aquele cartão, tá? E vai ter o apontador ali, que é a pessoa que vai ficar responsável para ficar vendo tudo isso, para pegar as carteiras de trabalho, né? Para levá-la para o escritório, para voltar. Todo esse controle, ele tem que ficar muito atento para horas falsas, né? Isso também dá problema. A convenção coletiva do trabalho está muito alta hoje em dia, que são a convenção, tudo que se estabelece, geralmente é por município. Cada um município, por exemplo, em Três Lagoas é um pouco diferente daqui, de Campo Grande, que eu sei, tá? Então é um pouco diferente. Mas existe sempre essas convenções. Então, geralmente, o que se estabelece nas convenções. O adicional noturno, ele também é para o guarda à noite, então começa geralmente das 22 horas até as 5 horas da manhã. Então, isso também tem que ser regularizado. O FGTS, né, deve ser recolhido. O Vale Transporte, né, até 6% do salário que você pode tirar, eles também têm esse direito. E o 13º salário, ele tem que ser depositado também. E essas leis trabalhistas, eu acho que elas foram muitas conquistas, né, disso tudo na construção civil, e nós devemos tratar bem nossa equipe, fazer todos os recolhimentos de impostos, mesmo que você tenha, por exemplo, você toca a obra aí, você está pegando muita casa para construir, mesmo que você tenha a sua equipe, compensa você tá sendo responsável, tendo aquela responsabilidade social pela sua equipe, né? Até de você ter essa informação para passar para eles. Porque nunca se esquecendo que aquela certidão negativa de débitos que você recolhe no final da sua obra, para você ter sua carta de habite, esse INSS todo é da sua mão de obra, da sua equipe. Então compensava muito mais você já ir recolhendo da sua equipe do que você entregar esse dinheiro para o governo federal sem ter função nenhuma, tá? Mesmo que você consiga pelo menos regularizar ou assinar carteiras de 2 que estão na obra. Isso é uma forma também de você ter a sua equipe, você pegar a confiança deles, né? E porque quando você vai fazer o pagamento do seu empregado, né, do seu colaborador, você tem que recolher o INSS dele e o imposto de renda dele, né? De uma certa forma, lá na frente, ele vai ter uma aposentadoria digna, né? Por mais que todo mundo fale da aposentadoria, gente, mas temos uma aposentadoria, né? E se a gente puder passar essas informações, eu acho que elas são muito importantes para as pessoas que às vezes não tiveram tanto acesso às informações, tá? Eu já falar da terceirização na construção civil após a reforma trabalhista, que foi em 2017. O que mudou de lá para cá? Primeiro, houve um aumento, sim, nas contratações, houve muito mais uma desburocratização e, como eles falam também, desjudicialização nisso tudo, tá? E mudou muito, assim, porque a gente recolhe muitos impostos, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu sou uma empresa grande, eu sou uma construtora grande, né? E eu peguei uma obra para fazer, vou falar outro lugar agora, em Ponta Porã, vou fazer um Tribunal de Justiça Federal, lá em Ponta Porã. Minha empresa é grande. Eu posso terceirizar a execução, por exemplo, a execução do bloco 1, fundação, parede, instalação elétrica,
posso terceirizar para uma empresa. Eu terceirizo. Então essa terceirização, ela não está mais ilegal, porque antes ela sempre existiu. Sempre existiu. O que foi bom agora, de acordo com as convenções que teve muita luta para isso, ela foi regularizada. Então o que é a terceirização? É a tríplice relação que ocorre entre o empregado, o tomador de serviço e a empresa empregadora. Então, o empregado é aquele que está lá no gato. Então, eu sou a empresa, contrato essa pessoa que é terceirizada e da terceirizada ela tem o empregado dela. Então, eu não me preocupo com terceirizado, com os empregados dela. Essa terceirizada, eu me eximo de tudo. Essa terceirizada que vai ser responsável pela execução e também pela contratação dessa equipe, né? Mas aí eu sempre tenho que saber que quando eu tenho essa terceirizada, ela não pode ser minha subordinada, ela não pode receber alguma advertência minha, isso está na lei, tá? E ela não pode ter nenhum horário, é ela que vai fazer aquela empreitada, a terceirizada. Mas ela tem que ter uma CNPJ, né? Que ela tem que ser uma empresa mesmo. Na realidade, ela vai ser um braço da minha empresa, né? Antigamente a gente falava gato, sabe? Só que os gatos, na maioria, não tinham CNPJ. Então, hoje, por conta da reforma trabalhista, né? Essa lei de terceirização temporária, por que temporária? Ela entrou na obra para fazer aquela fase do cronograma. Ela vai fazer a infraestrutura, a parte de fundação e vai fazer a alvenaria de vedação e a instalação elétrica. Então ela é temporária, ela não vai ficar ali direto como eu, empresa grande. Vocês entenderam, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, adicione nos comentários que eu estou respondendo todos os comentários de vocês, tá? Então essa lei de terceirização, realmente, elas ampliaram, regularam parcialmente a terceirização. Isso foi muito bom, né? Foi muito bom por quê? Porque agora todo mundo está com a carteira assinada. Então esse terceirizado, ele também tem que assinar a carteira da equipe dele. E aí, um outro termo para vocês, o que é o contrato de empreitada? Como que funciona o dia a dia na obra? O contrato de empreitada, que é a primeira forma de terceirização brasileira, já figurava no Código Civil e passou a integrar a legislação trabalhista, permanecendo no novo Código Civil brasileiro, que entrou em vigor a partir do mês de janeiro de 2013. O contrato de empreitada é quase que um braço também dessa terceirização, que é justamente uma empreitada daquela obra. Agora, vamos um pouco para a obra privada, por exemplo, lá para a nossa obra menor, né? Vale muito dizer que quando você, está fazendo um projeto e vai fazer uma casa para vender de 120 metros quadrados, um tamanho bom, padrão para venda, e você contratou um mestre de obra. Então, nunca contrate esse mestre de obra ou esse pedreiro por dia. Vocês têm que fazer uma empreita com ele. E um adendo aqui que eu falo para vocês como uma sugestão: nunca contrate o seu mestre de obra sem nenhum contrato. Faça um pequeno contrato que lá conste tudo que você quer fazer. Põe o nome da pessoa, o sobrenome. Vai no cartório, que não custa nada, gente. Não custa nada. Vai com ele lá, paga até a firma dele no cartório. Fala com jeito com a pessoa, com diplomacia, mas compensa muito, gente. Compensa de uma forma que todo mundo fica assegurado, sabe? Porque o que mais tem é que o pessoal abandona a obra. O que mais tem. E nunca pague sem o serviço estar feito. Nunca, gente. Eu já vi muito cliente aí, muitas pessoas perderem as coisas e vão pagando. Porque o pedreiro, tem muito pedreiro, gente boa, mas tem uns que falam assim: minha sogra está internada, meu tio que matou minha tia, que matou a sobrinha, que está não sei aonde, que está doente, me adianta R$200, me adianta... Não, já estabeleça. Toda sexta-feira eu pago o senhor, todo sábado eu pago o senhor. Geralmente tem que ser sexta-tarde, tá? Todo mundo quer receber na sexta-tarde. Só que aí você procura medir o que a pessoa fez e já faça um cronograma dos serviços que ele tem que fazer. Já programa mais ou menos: Sr. João, olha, essas 2 semanas aqui o senhor vai fazer tal coisa para mim.
Daqui na terceira semana, a gente já começa a levantar a parede. Então, você já começa a estabelecer com a pessoa vê que também você entende, né? E outra coisa, claro que nesse caso eu estou dando um exemplo que vocês são os engenheiros, mas se vocês não fossem, convém também o engenheiro vir sempre na obra, né? E convém também primeiro o engenheiro conversar com você também, olha, o mestre está fazendo isso, o que você tratou com ele, o que você fez, porque realmente fica bem complicado, sabe? Esse jogo de empurra-empurra, né? Mas o dia a dia de uma obra, a gente tem que ter muita diplomacia, tem que conversar muito, tem que explicar. A planta tem que estar bem explicada também, né? Se possível, mostrar uma fachada 3D para a pessoa. É isso. Agora, sempre tá fazendo um contrato, sempre com a pessoa. E na sua RT, se você é um engenheiro, você também dizer que a mão de obra não será contratada por você contratou alguém, ou se você está assinando um projeto para outra pessoa, para o seu cliente, você já fala, a mão de obra será contratada pelo proprietário, a compra dos materiais será contratada pelo proprietário, porque o engenheiro civil é responsável pela obra durante 5 anos, não adianta, é responsável. Se acontece alguma coisa muito ruim, a licença do engenheiro civil é cassada. Ela, dependendo dos problemas, você fica temporariamente sem assinar, dependendo do que a Câmara do CREA resolver para você. Eu, graças a Deus, nunca me aconteceu nada disso, né? Já aconteceu, assim, situações muito delicadas de projetos, que as pessoas também mudam o projeto ou faz alguma coisa, mas eu procurei, assim, sempre saber lidar com tudo isso, né? Para ter esse cliente. Porque o cliente, se ele gostar de você, ele vai te indicar para a família inteira. Ele indica para a família inteira. E a respeito também de projetos, assim, quando você vai numa obra, que é o teu proprietário, teu cliente, que está contratando aquela mão de obra, se você vê alguma coisa de errado, eu sempre mandava um e-mail, né, porque nesse caso não dá para protocolar. Se for um órgão público, alguma coisa, realmente você faz um laudo técnico, uma justificativa técnica, põe tua assinatura. Mas no caso desse, manda um e-mail. Você sempre já fala para o seu cliente, olha, vamos nos comunicar por e-mail, qualquer coisa, eu vou na sua obra. Sempre tive isso. Mandava o e-mail, boa tarde, estive na sua obra, dia tal, como se fosse um dia, estive na sua obra, constatei tal coisa, olha a foto aqui para você ver. O mestre de obra está fazendo isso, mas a minha sugestão, a norma pede isso. Sempre procuro fazer dessa forma. Eu procuro documentar para as pessoas, né? Porque já aconteceu casos assim que não você vai ficar falando, eu te falei, não. Mas acontece casos que, vou contar um caso aqui. Eu fiz um projeto com uma pessoa aqui em Campo Grande, 5 casas, uma do lado da outra, dentro de um terreno de 13 por 38. Mas fiz umas fachadas muito bonitas, assim, com volumetria, cada uma tipo um telhado bonito, separados. Cheguei na obra. Esse mestre de obra aconselhou eles, que a mãe dele também queria. Fizeram um telhado, gente, uma meia água, do começo ao fim, de fora a fora. A hora que eu cheguei, olhei assim, foi antes de 2011. Cheguei, olhei para aquilo lá e falei, gente, não é possível. Aí disfarcei, né? Mudou toda a fachada, o telhado de cobertura, tudo. Tinha uma proposta bem bacana, né? Mas nada caro, somente uma volumetria, 2 águas, tudo arrumado, um corte com fachada, tudo no SketchUp, tudo. Aí eu cheguei lá, já estava tudo feito, eles não tinham me comunicado. Tem pessoas assim, tipo, se fosse o tipo de profissional, principalmente arquiteto, né, que trabalha muito projeto, a pessoa já chega e já dá baixa na RT. Vou dar baixa essa RT aqui, não sou mais, não quero nem saber e tal. Mas não é assim que funciona, gente. A gente tem que flexibilizar, dizer o que aconteceu. Aí ele falou, olha, a minha mãe, que não sei o quê, e eu sabia que a mãe dele também tinha parte, né? Estavam os dois construindo 5 casas para alugar. Minha mãe também quis, ela não achou que não estava muito bom.
e não sei o quê. Aí eu falei, infelizmente. Aí esses dias ele me procurou. A gente se encontrou, que ele tá agora morando em Corumbá. Aí ele fala várias vezes, eu tenho vontade agora de construir com a sua fachada, né? Com a sua fachada. E a pessoa se arrepende depois, porque quando você melhora a sua fachada do seu imóvel, você atrai mais clientes, né? Uma volumetria que você faz, uma telha melhor que você pode investir, né? Mas é assim, é que ele estava com essa mão de obra, né? Ele estava contratando essa mão de obra. Então, esse é o problema para a gente também, né? Isso tudo é muito jogo de cintura, muita flexibilização no nosso trabalho, né? Para a gente ter sempre esse cliente, para ter sempre um amigo, para te comprar, sempre vai te indicar para outros trabalhos, né? Vai te procurar. E sempre prestando uma assistência técnica na obra, nunca se esquecer dos nossos clientes.